Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com uma turma bacana para fazer aquele bate-papo. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre a caridade. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa palavrinha, né? O que realmente significa caridade. Será que caridade é só dar o que a gente está sobrando na casa da gente, que a gente não usa mais para os outros? Ou será que tem algo mais por trás disso? Estamos aqui com Ana Ricardina. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Jorge, Ana, Reinaldo. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Jorge, Ana, Walter. E hoje quem vai falar para nós é o nosso amigo Walter. Walter, eu vou falar é com você. E vocês também. Então, vamos fazer um bate-papo legal aqui. Vamos fazer um bate-papo. Esse assunto maravilhoso que é a caridade. Né? Uma máxima que todo espírita já ouviu, sem exceção. E quem conhece espírita também já ouviu. Fora da caridade, não há salvação. Não há salvação, exatamente. Aí, levantou uma bola aqui. O que é salvação? Para a gente poder entender o que é a caridade, a gente tem que entender o que é a salvação. É um conceito, assim, que varia, com certeza, de religião para religião. Se você considerar só essa vida, uma vida, considerar que não existe reencarnação, como é que você vê essa salvação? Olha, a salvação é o seguinte: você vai cumprir essa vida, né? Vai cumprir, não é uma pena, porque a vida é maravilhosa, sempre é. Você vai cumprir essa etapa da sua vida, depois vão ser separados o joio do trigo, alguns vão viver a vida eterna e outros vão para o fogo do inferno. Para quem percebe a salvação como um espírita, já não percebe que tudo está contido só numa vida. Você tem essa vida, naturalmente a gente deve aproveitar o máximo dessa oportunidade, porque a gente nem sabe como é que vai estar a fila do outro lado para poder voltar, mas a gente vai ter outra vida, outra vida, outra vida. Então essa nossa percepção de salvação, ela é a nossa aproximação com o Criador. Fica bem claro quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu aprendi a entender isso como é o caminho da salvação. As religiões também entendem como o caminho da salvação. Mas dentro desse caminho, não está só contido essa oportunidade de viver. Mas nesse caminho da verdade e a vida, Jesus deixa muito claro o que é necessário para que a gente faça para nos aproximar e chegar a Deus. Porque ninguém vem ao Pai. Por que ele falou ninguém vem ao Pai? Porque ele já chegou um patamar próximo de Deus. Tanto é que ele falou assim: eu e o Pai somos um. Outra confusão que é feita. Porque quando fala eu e o Pai somos um, ele acha que Jesus é Deus. Não. Né? Quando ele ensinou o Pai Nosso, que ele falou assim: Pai Nosso. Ele falou Pai na terceira pessoa. E o nosso aqui, colocando todo mundo. Englobou todos. Englobou todo mundo. Então, essas percepções, né, que nos são trazidas pelo Evangelho de Jesus, nos ajudam a compreender que essa salvação é muito mais do que Gente, vocês me perdoam se estão em outra religião e acreditam que é simplesmente um julgamento e uma vida. É muito simples, seria muito pouco, diante de tantas injustiças que existem nesse mundo. E, diante de tantas injustiças, a gente consegue ver Deus só de uma forma, acreditando na reencarnação. Não tem jeito de você ver justiça divina se você não conceber a reencarnação. Seria injusto, né? Porque se você for julgar para nós, seria injusto porque você vê uma criança sofre, por quê? O que ela fez para sofrer? Ela está pagando um erro do pai e da mãe. Mas pera, o erro do pai e da mãe foi do pai e da mãe. Né? Então, assim, outra coisa, os nossos, né, das outras religiões, elas te condenam ao fogo eterno, né? Ao céu, quer dizer, tipo assim, você vai para o céu, você está lá no céu, beleza, você vai ficar no inferno pro resto da sua vida, você vai sair dele, mas não. Você fez por merecer o inferno, e a doutrina espírita vem mostrar para a gente de uma maneira que não existe isso, que é
É evolução, nós estamos aqui para evoluir mesmo, vamos errar, vamos acertar. E uma coisa interessante quando você fala do Pai Nosso, por que Jesus fala Pai Nosso? Porque o povo daquela época, os hebreus, para eles, o Deus era deles e de mais ninguém. O Deus único era deles. Ele que mostrar com isso, não. Que Deus era de todos, não era só deles. É a concepção do povo eleito. Porque justamente eles tinham a concepção que eles eram o povo. Então, eles eram os únicos, né? O único povo de Deus eram eles. E Jesus vai mostrar que não. Deus é para todos. Então, e eu acho interessante também a doutrina espírita, quando vem trazer para a gente essa questão aí de salvação, é que ela vai mostrando que a salvação ela é individual, né? São as suas conquistas que você vai ao longo das suas encarnações. Quer dizer, você não tem que fazer tudo. Se você conseguir fazer tudo numa encarnação, seria ótimo. Mas, a gente não dá conta. A gente não dá conta, não. A gente precisa de muitas encarnações para a gente vir vencendo a nós mesmos, o homem velho. E esse homem velho é milenar dentro da gente. Isso mostra Paulo, né? É. Porque a gente, quando fala assim, mas que Paulo foi numa encarnação. Quem te garante? As pessoas gostam muito de usar isso, né? Principalmente espíritas, para rotular, né? Vai me desculpar que eu vou falar, né? Para rotular o espiritismo como topo, o top dos tops, eles rotulam muito Paulo, rotulam muito outros que chegaram no final dessa encarnação. Mas Jesus não falou que Paulo foi só nessa encarnação que ele conseguiu chegar até aqui. Porque Chico Xavier demorou 3.500 anos para chegar onde ele chegou agora, hoje. A gente tem que começar a pensar também. Porque Paulo já veio de reencarnação em reencarnação para você ver as atitudes que ele teve antes de ser Paulo. Como Saulo ele foi. Se ele já tivesse conseguido sair desse problema que o Jorge acabou de falar, dessa situação de encarnações, lixos que vem trazendo na sua alma, no seu espírito, ele já seria Paulo. Temos que começar a pensar mas nisso. Paulo já vinha Na trajetória. de uma disciplina virada para as leis mosaicas, e ele simplesmente virou a chave. Ele já vinha disciplinado ali, ele não era uma pessoa, vamos dizer, perversa, etc. Não, só cortava a cabeça. Ele fazia, mas ele fazia isso por causa da lei. Em nome de Deus. Sim. E até hoje, muita cruz cruzada também. Então também eles também. Aí já começou a discussão. Né? Então eles também já vinham, também, como você está dizendo. Eu estou dizendo sobre o espiritismo, sobre a concepção que nós criamos como espíritas, para mostrar para o povo que na encarnação que nós estamos, nós conseguimos fazer o que Paulo fez. Só dizer Entende, assim, Senhor, estou perdoado e acabou e vira a chave. Eu acho que ele entendeu veio. O que dizer, né, João? Eu acho que ele veio de encarnação em encarnação. Em cada encarnação dele foi melhorando alguma coisa. Mas assim E nessa encarnação, como Paulo, quando ele tem essa transformação de Saulo para Paulo, que ele entende o sentido, ele conseguiu sim fazer retornar para o passo, caminho, né? Retornar para o caminho. Justamente, voltou para o caminho. Então você vê que ele se transformou do maior perseguidor ao maior divulgador da doutrina espírita. Né? Então ele entendeu. É aquilo que a gente fala, Jesus em linha reta. Não, Jesus, o que aconteceu? Simplesmente ele errou, mas errou uma vez só. Não permaneceu no erro. Ele seguiu em frente. Então, quer dizer, ali, na hora que ele tem esse encontro com Jesus, o que aconteceu? Ele viu o erro, só que ele não permaneceu preso àquele erro. Ele seguiu em frente e não errou mais. Né? Então, eu acho que é nesse sentido. Ele virou a direção da energia que ele concentrava, virou para Jesus. Ele fazia de uma forma, só que lá... Se você pegar as cartas de Paulo, tem uma carta que ele escreve para, acho que é Timóteo. Ele fala da mulher. Não sei se é Timóteo, não, desculpa, eu não lembro mais, que eu leio muito assim, mas eu misturo Timóteo. Se alguém pegar e falar da mulher, você vai ver que não é bem assim, entende? Que ele fala que a mulher tem que andar atrás do homem, entende? Aí uma pessoa, num podcast aqui também, a menina falou assim, e entrou, e falou assim, realmente, entende? Há muitas
coisinhas Prova também. que não virou Não anjo, virou simplesmente anjo. ainda estava. É isso que eu estou tentando explicar. Pois é, mas aqui, Nós estamos caminhando ainda para a assim, evolução. mas a gente tem que entender o seguinte, que a gente, é como o Espiritismo fala, a gente tem que aprender a tirar o espírito O da espírito letra. da Mas letra. o que ele quis dizer realmente com esse ela andar atrás do homem? Você está entendendo? A gente tem que procurar entender isso. Será que ele quis isso como, ou nós entendemos como submissão? E para ele não. Principalmente porque o É espírito estar, isso não que eu tem tô dizendo. sexo. né? O espírito não tem sexo. Isso que eu estou A gente dizendo. tem então, mulher, Se for entrarmos nesse eu acho que é uma questão assim, é igual Jesus, gente. Quando Jesus fala lá quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem lê, o que achou? Que Jesus queria que você abrisse mão da sua família para seguir uma religião. E não, ele quis mostrar pra gente que, olha, nós temos uma família do sangue, consanguínea, mas temos uma família espiritual, que é muito mais importante, comunga com os mesmos ideais que a gente. Né? Então a gente tem que ver isso. Tirar o espírito da letra, até porque, que a gente ouve muito falar, o hebraico, o aramaico, tinham palavras que elas tinham vários significados. Então, qual foi o significado que realmente ele quis e quem escreveu? Será que colocou no significado que ele queria? Eu quis dizer assim. Eu entendi. Não, eu quis dizer assim, é como Santo Agostinho. Vamos falar de Santo Agostinho, então, que os católicos, né, entendem tudo. Santo Agostinho tem um livro Confissões. Um livro Confissões. Ele explica muito bem, ele fala assim, ainda não consigo deixar de pensar em sexo. Vou falar o português. Pensar o quê? Em sexo. Ah, correto. Eu não consigo deixar a vida mundana. Ele está tentando nos explicar o seguinte: por mais que a gente, nós queremos, por menos, a linha reta não é a linha que todo mundo pensa que tem que ser assim, ó, retidão. Não. Porque quando Jesus o espiritista também fala, Kardec fala, quando ele fala assim, ó, conheça o verdadeiro espírita pelo esforço que se faz. É. Né? E muita gente acha que você tem que se sacrificar em muitas coisas. Cada um conforme suas obras. Sacrificar em muitas coisas que chega no plano espiritual louco. Se culpam. Que a gente tem que começar a pensar nisso. Se culpam muito, entendeu? Só retornando aqui. Na caridade? O que o Jorge falou sobre a salvação. Que a salvação é de cada um. Isso é inconteste. Tá certo? A salvação é de cada um. Mas acontece que a gente está na coletividade. E a gente precisa dessa coletividade para a gente evoluir, ou se salvar. Esse conceito de salvação, realmente a gente vai falar aqui 2 horas a respeito disso aí. Mas que a salvação é individual? Né? E a gente encontra essas explicações na Bíblia, só procurar. Mas que a gente tem, tá certo, essa interação, né, com a nossa coletividade, com a nossa sociedade, isso é óbvio também. Agora, tem uma passagem na Bíblia que fala uma coisa interessante. Para você conseguir o reino de Deus, eu realmente não sei que passagem que é, mas tem, se alguém procurar. Você pega o cântaro de água e vai para a cidade. Por que vai para a cidade? Porque na cidade é que nós vamos encontrar esses embates. A gente não tem que ser um ermitão para buscar isso, não. E quando a gente se vê diante de de todos esses irmãos que Jesus, que Deus colocou em nosso caminho para permitir a nossa evolução, aí a gente pega e começa a encontrar também as nossas noções de caridade, como a Ana falou aqui antes da gente começar a gravar, para com a gente e para com o outro. Amar a nós e amar o outro. Né? Então, essa necessidade, tá certo, de nos encontrarmos dentro, né, de nossa família, de nosso círculo de amigos, de nossa cidade, de nosso país, desse planeta, ela está toda intrissecada de nossos planos divinos de evolução. E é dessa forma que a gente vai seguir essa caminhada e compreender os ensinamentos de Jesus. E compreender o ensinamento de Jesus é muito importante para tornar essa caminhada mais suave, menos angustiosa, menos sofrida. Né? E onde que nós vamos conseguir, né, que você está falando agora da sociedade, isso é muito importante, porque onde que nós vamos conseguir
vencer as nossas provas e as nossas expiações? É trancado dentro do meu quarto? Não. Não pode. Sociedade, gente. É. É lá mesmo, né, que eu vou encontrar com aqueles que vão me ferir, vão me machucar, para mim poder Que eu vou testar, machucar também. né, que eu também vou ferir, que eu vou machucar, para a gente poder testar, né, a gente poder testar lá, ó, paciência, resignação, caridade. Eu vou ver um irmão necessitado, vai me despertar o desejo de ajudar, né? Não é trancado em Começando casa. no convívio familiar, que É, onde inicia a parte mais apertada. É mais apertada. É o manualzinho da caridade que todo mundo vem encarnar, tem que vir com esse manual debaixo do braço, entre aspas, que é básico que a gente tem que ter. Começa dentro lá, onde a gente vai dar de cara com as nossas primeiras dificuldades. Emmanuel, não lembro mais qual fala aqui. A gente não tem medo de errar. O espírita tem muito medo de errar, né? Eu fiquei pensando, sabe, um dia, por que será que. Não lembro qual ser Emmanuel que faz a gente não ter medo de errar. Aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, lógico que eu não posso ter medo de errar. Errando, igual ele fala, mesmo errando, você tá evoluindo. Por que ele falou isso? Como que eu vou poder te falar, te dar um conselho de você chegar perto de mim e falar assim comigo assim, Ana, eu tô com um problema sério com minha esposa, né? Vou falar assim, como se fosse um homem, né? Com minha esposa, ela me traiu, eu não sei o que fazer, ela quer separar, não sei o que fazer. E eu nunca passei por isso. Aí eu vi assim, como que eu posso te dar um conselho se eu nunca passei por isso? Entende? Aí fica no vácuo, não fica? Por isso Deus tem que passar por todas as situações. Não ter medo de passar por todas as situações. Mas tem como a gente sofrer menos, tá certo? Aprender com o sofrimento dos outros. Sim, aprender, mas não entender. A gente aprende, mas não entende. Mas isso é muito difícil. Né? Porque o normal do ser humano é aprender pela dor. Eu não sei por que isso, mas é o normal. A gente sempre está se angustiando. Mas, senhor, gente, por que a gente se angustia? Porque a gente não confia em Deus. E confiar em Deus é ter fé em Deus. Porque senão a gente compreenderia, senhor, gente, ter um olhar. Jesus Cristo falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele sabia que a gente não era Cristo e sabia que a gente ia ter dificuldade para poder chegar até nessa posição. Né? Mas é por causa de que ele disse isso? Também para a gente poder olhar com mais complacência com o outro e com a gente. Isso poupa a gente de muita angústia. Né? Então, errar a gente vai errar? Vai. Mas o que o Espiritismo traz para a gente? O Espiritismo traz essa compreensão errar, cair de da pé, necessidade de amar o próximo. Por que amar o próximo? Por que cultivar essa caridade crística dentro da gente? Tá certo? Isso, com certeza, vai nos tornar pessoas mais indulgentes, mais generosas, com mais mansuetude, mais mansos. Né? E uma condição que Jesus deixou bem clara é que para a gente herdar essa terra aqui, quer dizer, viver numa terra mais generosa, a gente vai ter que ser manso. Porque foi taxativo assim, os mansos herdarão a terra. Ele falou isso. Né? Mas, gente, só para não fugir muito, vamos voltar aqui pedindo a ajuda de Paulo, que já foi citado hoje, né? Numa passagem muito bonita que ele fez com a primeira carta aos Coríntios, que todo mundo conhece também. Tá? Ainda que quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Símbolo é a língua do sim, né? Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Caridade é tudo. Pois é. Gente, caridade é amor, né? Isso é verdadeiro. Olha só, a palavra do hebraico que foi traduzido, isso, a caridade, ela pode ser entendida, não tem uma tradução perfeita, ela pode ser entendida como caridade, amor e justiça. Então, muitas religiões falam assim,
tem até uma música maravilhosa do Renato Russo que coloca essa passagem aqui, né? Me fala um pouco. Uma obra-prima, né? Ele fala do amor. Mas acontece que esses conceitos, eles se confundem mesmo. Principalmente no que tem a ver com a verdadeira caridade. Por exemplo, uma mãe, não vou falar de coisas materiais, mas uma mãe ou um pai que vê o filho padecendo de uma doença que não tem cura. Nossa. O que esse pai e essa mãe é capaz de fazer para aquele filho? Com certeza, qualquer um dos dois daria a própria vida. Súplicas a Deus constantes. A gente entende que nenhum sofrimento é em vão. Nós entendemos isso dentro do Espiritismo. É menos angústia que a gente tem. A gente sofre menos com essas coisas. Mas sofre também, é claro. Porque não somos perfeitos ainda para ter essa percepção dos anjos. Mas o que ele faz pelo filho é caridade? Não, isso aí é caridade. Obrigação. Não, é amor. Amor é natural. É o que Jesus fez por nós. Filhos doentes, imperfeitos, nessa caminhada, né? Eu falei a doença só para poder citar uma imperfeição da nossa alma. Por quê? Antes de estar no corpo, a doença está na alma. Por que aquele ser, aquele filho, tem que passar por aqueles momentos complicados? Tem. E Deus colocou aquele pai e aquela mãe para poder cuidar deles. Às vezes não coloca, não. A gente tem que olhar essas pessoas que passam pelo sofrimento com indulgência, com amor. Isso é caridade. Mesmo a gente tendo a percepção que por trás daquele sofrimento tem causas. Provas, né? Tem causas. Não é à toa. Então quer dizer que o cara errou muito no passado? Eu não sei. Jesus mandou não julgar também. Ele só falou para mim ser um bom samaritano. Por que samaritano? Porque o samaritano, ele era uma tribo, um povoado lá, que não era bem quisto e nem bem visto pelas outras tribos. Ele era um cara que era tipo os fariseus mesmo. Não era do bem, não era considerado do bem. Era egoísta, não sei o quê. Por isso que Jesus citou o samaritano. Todo mundo acha assim, o bom samaritano, porque ele era de uma tribo melhor. Não, ele não era. Mas ele citou por causa de quê? Ele estava falando para a gente, assim, olha, não importa, tá certo, se você ainda está nesse pé de evolução ainda, está nesse patamar de evolução ainda não, para poder fazer a caridade precisa só de atitude, de ação. E ele citou que um levita passou por ele e deixou ele de lado. Esse sujeito que precisava de ajuda na estrada, né, que foi vítima de um assalto, não sei. Tá? Ele citou o levita. Por quê? Porque os levitas eram considerados uma tribo, tá certo? Mais consciente dos valores de Deus naquela época. Né? Tinha um coração mais amolecido, já tinha conseguido determinadas luzes. Né? E ele também citou um outro que passou que eu esqueci. Sacerdote. O sacerdote. Ele citou o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ele tinha a luz da religião. Nenhum dos dois, né, prestaram muita atenção. Agora, o que ninguém esperava é um ateu, por exemplo, tipo assim, vamos falar de hoje. Assim, um ateu tem muitas vezes é muito mais digno do que um espírito religioso. O que é mais digno aqui nesse ensinamento para mim é aquele que pratica caridade. Então, isso que Jesus quer dizer. Aquele que é o que pratica caridade. Um sábado, ele fala, um sábado. Que estende a mão para o irmão. É esse que é mais bem visto por Deus e é o que está se elevando mais, está se melhorando mais. Né? E agora, como é que a gente faz essas caridades que eu falei no plural mesmo, e entre aspas, né? Porque existem muitas formas da gente trabalhar a caridade. Por exemplo, centro espírita tem muitas tarefas, hein? Muitas tarefas, né? Como marmitão, como nós citamos, sopão, distribuição de cesta, mas essas tarefas são muito voltadas para as necessidades materiais, mas elas são extremamente importantes, porque as pessoas passam fome e precisam de ajuda. As pessoas precisam de roupa, precisam de vestir.
precisa de atenção. E aqueles que precisam de um passe? Aqueles que precisam de uma ajuda? Uma conversa fraterna. Uma conversa fraterna. Nós temos que ter muito cuidado, eu chamo a atenção aqui, né, dos dirigentes de casa espírita com uma questão. Muitas vezes nós somos procurados por irmãos nossos que têm parentes que são de outras religiões, principalmente evangélicos, e estão com problemas espirituais. Aí nos procuram pedindo ajuda. E a gente vem, né, a gente quer obrigar a trazer aquele irmão evangélico na casa espírita para ele fazer um tratamento espírita. Isso é falta de caridade. Porque a gente sabe que aquele irmão evangélico ele não vai pôr os pés na casa espírita nunca. Então, se a casa espírita não tem um tratamento à distância, então vamos chamar aquela pessoa e falar, olha, já que a pessoa não vem aqui, não tem, então vamos fazer o seguinte, vamos reunir, vamos fazer uma irradiação à distância para essa pessoa, né? E quantas vezes sejam... Mas pelo amor de Deus, gente, não deixa a pessoa sair dali sem socorro, não. Jesus mandou a gente ajudar todos que nos procurem. Se chegar uma pessoa na casa espírita precisando de um atendimento fraterno, você está no meio de uma reunião pública, pelo amor de Deus, tire um atendente para ir lá atender aquele irmão que está necessitado. Vai que amanhã ou depois, esse irmão que veio procurar a casa espírita suicida. Nós temos que pensar nisso. Se bateu na nossa porta, é porque foi encaminhado pela espiritualidade daquela casa para que fosse na nossa porta, porque nós temos a condição de ajudar. Agora, é desumano eu, como dirigente de uma casa espírita, querer forçar um evangélico a vir na minha casa. Isso dificilmente vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. Um católico ainda pode vir. Não é impossível, não, mas... Então, vamos conversar. Quem sabe, de repente, pergunta a pessoa, será que se a gente for lá dar um passe, vai aceitar? Né? Se for, a equipe de passe vai lá dar um passe, mas pelo amor de Deus, não vamos negar essa ajuda, não vamos fazer isso de querer obrigar, porque nós estamos fazendo o que outras religiões fazem. Tem que vir aqui. Jorge, né? E nós já temos entendimento para isso. Então, assim, eu acho que a caridade é isso. Se me procurou, eu não tenho uma equipe para fazer o tratamento à distância, mas olha, eu não tenho como fazer o tratamento, mas eu tenho uma equipe aqui, nós podemos reunir, fazer aqui, ó, uma irradiação para essa pessoa. Né? Ver se ela aceitar lá uma visita fraterna, a gente manda a equipe de visita fraterna para que eles possam dar um passe. Né? A gente precisa de entender a caridade, trabalhar a caridade com Jesus e para Jesus, pensar o que Jesus faria no meu lugar se fosse procurar Jesus para isso. Eu tenho certeza que Jesus saberia o que fazer. Isso aí é uma coisa muito interessante. Eu estava escutando hoje uma palestra daquele menino, eu acho que é não sei o que, Valadão. Arthur Valadão. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que perguntaram para Allan Kardec, isso é informação de Chico Xavier, está no livro de André Luiz, eu não sei qual que é mais, mas eu escutei isso hoje, a respeito de uma discussão que estava existindo entre duas pessoas, tá certo, de um centro espírita. Quando eu falo para determinadas pessoas, vocês não sou espírita, né? Eu gosto de estudar o evangelho, etc, 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 eles acham que dentro de um centro espírita só existe harmonia. Né? Mas aí então ele pegou e citou isso aí, perguntaram para Allan Kardec assim, olha, se tiver uma discussão, e explicar para eles o mérito de cada um. Qual que você acha que está certo? Aí ele falou assim, Allan Kardec falou assim, olha, eu não quero nem entrar na questão de quem está certo e quem está errado. Aquele que eu vou apoiar é aquele que estiver fazendo caridade. Aquele que suas atitudes estiverem mais vinculadas à caridade. Por quê? Porque a caridade é que constrói um mundo melhor. Eu estava no aniversário e numa sacada eu vi uma parte muito bonita da cidade. E muitas luzes, foi à noite. Aí um amigo meu, que se diz ateu, mas é uma pessoa que eu tenho no meu coração, né? Uma pessoa que eu amo muito. Aí
ele pegou e falou assim, puxa vida, esse mundo, eu fico olhando, é tão bonito, mas é tão desigual, é tanta maldade, tanta covardia. Onde é que está Deus nisso tudo? Por isso que eu não acredito em Deus. Aleijados, pobres, doentes, explorados, uma sociedade muito injusta, e Deus não faz nada. Aí eu falei assim, eu pedi ajuda. Eu falei assim, gente, o meu mentor, me inspira aí que eu quero falar uma coisa que faça diferença para esse meu amigo. Aí eu falei o seguinte, olha, se você olhar com as vistas do materialismo, e principalmente só de uma vida, você não vai ver isso não. Mas essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, não é por castigo, é pela necessidade evolutiva de cada um. Inclusive a gente também passa pelo nosso perrengue por causa dessas necessidades, porque se você olhar só com o poder do dinheiro e o poder do conforto de cada um, você vai ver que a gente não faz parte dos 10% que está lá em cima, que tem muito conforto e tem muito dinheiro e tem muito poder. Nós vamos fazer, ou 1%, sei lá. A gente não faz parte. Então todas essas pessoas que passam por essas dificuldades, elas estão aprendendo a serem pessoas melhores e cabe àquelas pessoas e a gente participar disso tudo e sermos benevolentes um com o outro. Eu não usei a palavra caridade, porque eu lembro que eu não lembro disso aí. Mas a gente deve se ajudar. É uma forma de caridade? É. A gente se ajudar um ao outro, isso aí é o nosso dever. Por quê? Porque a gente tem, isso eu falei com ele, a gente tem que construir um mundo melhor para a gente voltar. Ele riu. Mas depois, a gente tem que voltar e encontrar um mundo melhor, porque senão a gente não vai voltar, né? E se a gente não participar disso, a gente não vai ter direito de voltar e ter um mundo melhor, não, porque cada um constrói aquilo, tá certo? Que vai colher no futuro. A lei da colheita, a lei da causa e efeito existe. E é justo que seja assim. Então, se você está construindo um mundo desigual, né, um mundo onde tenha muitos privilegiados e onde tem a sucumbência de uns em detrimento da felicidade de outros, e a felicidade entre aspas também, né, você pode ter certeza que você vai voltar numa reencarnação necessária à sua evolução. E provavelmente você não vai voltar com um cara lá de cima, você vai voltar com um cara que precisa. Nós temos que entender, né, Walter, que nós estamos hoje colhendo o que plantamos lá atrás e semeando o que nós vamos colher lá na frente. Com certeza. Então vamos cuidar melhor das nossas sementes, né? E agradecer, né, também, porque Kardec fala que quando começou o movimento espírita, né, que ele observou em Leão que tinha mais pobres do que ricos, acreditando mais e trabalhando afinamente nesse movimento. Nos ricos não, tinha mais pobres lá com mais fervor, acreditando mais, fazendo mais caridade do que rico, né? Aí ele está mostrando o quê? Que os ricos não tem, muitos ricos não tem tempo nem, não pensa nem nisso. Quando Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que no céu. Não interessa como é que a pessoa entende camelo, se é uma corda, se é não sei o que, se a agulha é aquilo mesmo, se é um portal que tem no deserto, não importa. Ele só falou que o rico, ele tem uma dificuldade grande de ter essas percepções. Então, a riqueza, ela é uma aprovação. Né? E pode ser até uma expiação. Por quê? A gente já aprendeu mais ou menos a diferença de provação e expiação. Prova, né? E você está passando por um determinado perrengue, pode ser de saúde, porque você comprometeu sua saúde no passado. E não é que seja só uma questão de justiça, é uma questão das leis divinas. Não é verdade? Então, essas provações e essas expiações, a riqueza pode trazer muito mais descaminhos, muito mais problema do que consequências boas, né? As pessoas podem se equivocar mais dentro da riqueza e dentro do poder, né? Tendo muito poder e muita riqueza, isso é uma aprovação complicada. Então a gente deve ser indulgente para essas pessoas também que passam por isso,
Por quê? Não cabe a gente julgar. É por causa das nossas tendências que nós, se a gente se colocar no lugar deles, nós vamos fazer talvez a mesma coisa ou pior. Ou pior, né? Porque a nossa tendência ainda é materialista, né? Nossa visão ainda é grosseira. Nós estamos passando, igual você falou, a gente precisa de passar. E a felicidade, entre aspas, que a gente acha que a gente não tem noção ainda. A felicidade relativa é nas coisas simples. Não quer dizer ter poder e dinheiro para nós ainda. Para muitos é isso ainda. Ter dinheiro, ter poder. Mas ainda nós vamos aprender ainda que a felicidade não é essa. Que ainda os próprios espíritos falam, vocês estão longe ainda de perceber o que é realmente a felicidade. Onde talvez os espíritos puros já estão fazendo a caridade, vivendo intensamente direto. Essa caridade plena, isso talvez seja a felicidade que a gente ainda não consegue, né, compreender. Mas nós vamos caminhando dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa... Nós já melhoramos muito, né, gente? Venhamos e convenhamos, nós já melhoramos muito. O mundo já melhorou muito. Já. Se a gente for observar, gente, melhorou muito, né, nesses termos, porque, gente, olha a barbárie que era lá atrás, e hoje ainda tem alguns, que cometem algumas atrocidades, mas são poucos. Não é como antes, né? Lá, não, gente, 90% da população cometia. Hoje já tá menor, né? O palestrante perguntou isso. Perguntou para o salão inteiro, né? Vocês acham que o mundo está melhor? A única que falou que sim. Dentre todos. Mas eu estou com o Jorge, mas melhorou, mas foi absurdo. Você quer ver uma coisa? Tem quantas gerações? Eu gosto desse exemplo, porque é um exemplo que ele faz parte da nossa vida ainda. Tem quantas décadas que tinha escravo no Brasil? Um homem era dono de outro homem. Uma coisa absurda, gente. E mesmo assim, mesmo depois da abolição, que foi a lei que a Princesa Isabel assinou, mesmo depois da abolição, ainda nós tivemos os negros ainda sendo considerados sub-raça ainda. Você entendeu? Então existe ainda um preconceito marcante, tá certo? Existe ainda a pobreza que assola ainda essas pessoas que trazem, que herdam essa posição social, né? Mas vamos lembrar também que aqueles que foram o Senhor estão nascendo hoje, né? Descendentes daqueles que eles escravizaram. Uhum. Para aprender, não é castigo, é para aprender. Assim, olha, isso aí não tem sentido. O espírito não tem raça, não tem cor. Todo espírito é divino. Está destinado à evolução, à iluminação, a ser feliz, né? Então, a gente tem que dar conta, tá certo, disso, para a gente não ficar angustiado com tantas atrocidades que a gente vê hoje no mundo. O imperialismo de um país... Gente, o imperialismo no país está caindo, está tendo uma transição planetária aí. O espírita gosta muito de falar de transição planetária, mudança de eixo da Terra, não sei o quê. Está tendo uma mudança de eixo geopolítico, socioeconômico aí, violenta. E está tendo fisicamente também. O planeta está... Isso eu não sei, mas o que eu estou vendo está acontecendo. E a gente está esperando a transição planetária? Ela está acontecendo. E a gente está na hora de fazer nossas escolhas. Por quê? Porque dependendo das nossas... mas eu sou só umzinho. Não, você vai fazer suas escolhas. Dentro das suas escolhas, você vai demorar mais essas angústias, esse sofrimento, essas injustiças, desigualdades, tá certo? Ou vai ajudar a melhorar. Então, vamos ler o Evangelho de Jesus e aprender o que tem aqui dentro para a gente fazer as escolhas certas. Por quê? Caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão. Exatamente. Plantando nas nossas escolhas. Exatamente. A caridade. Porque sem isso, sem igual para fora da caridade, não tem salvação. A salvação é essa também. Pô, gente, vocês estão percebendo? É salvação. A gente tem um mundo melhor. Isso é uma grande salvação. Então, está na hora da gente aprender com Jesus aqui, ó, quando ele fala assim: olha, os mansos herdaram a terra, então a gente tem que cultivar a mansuetude dentro da gente. E então, isso aí abole qualquer iniciativa de guerra, qualquer iniciativa de enfrentamento,
qualquer iniciativa de covardia, de subjugação de outras pessoas. Isso abole tudo. Os mansos herdarão a terra. Ele falou isso. Então, que a terra um dia vai ser só dos mansos. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Um assunto gostoso, um bate-papo muito gostoso. Walter, obrigado pela participação. Estou muito feliz de ter vindo aqui. Reinaldo, muito obrigado também. Ana. Obrigada a você. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23 horas na Rádio Boa Nova. Uma boa tarde a todos, uma boa noite para quem vai para a reprise. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Obrigado pela sua audiência e fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.